Glória a Deus. Vamos começar o nosso culto. Pai amado e bendito Deus, te louvamos, Senhor. Nesta manhã glorificamos, exaltamos e bendizemos o nome que é santo e poderoso, justo e verdadeiro, é o nosso Deus. Te exaltamos, ó Deus, de nossas vidas. Teu Espírito nos conduza na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que penetre a Tua palavra dentro de nós, que nos lave, regenere e nos faça entender que nós somos filhos da luz e que possamos sair daqui fortalecidos na força do Teu poder. No nome santo de Jesus, usa minha vida como canal do Teu fluir, Jesus, para que possamos, ó Deus, sair daqui certos da Tua benevolência, do Teu grandioso favor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diga amém e amém, graças a Deus. O tema do nosso culto hoje é: Ele é zeloso, um dos atributos de Deus. Êxodo 34, 27 diz assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: Escreve essas palavras, porquanto é de acordo com o teor destas palavras que estabeleço aliança contigo e com Israel. Então, o que nós conversamos antes, de acordo com o teor destas palavras, é que eu estabeleço. Então quer dizer que ele estabeleceu uma aliança com a igreja, com o povo dele, no teor da palavra dele. Então isso não pode ser corrompido. Isso não pode ser tirado. E o termo zelo tem sentido. Ele denota dedicação. Então quer dizer que Deus tem dedicação com o povo dele, conosco? Tem. Tem, e muita. Afeição. Dedicação ardente. Sabe, quando você se sente envergonhado, afrontado, ele tem uma dedicação ardente, que só podemos contar com ele. Existe uma dedicação ardente. E também pode ser traduzida, sabe como? Sabe de que maneira? Como por ciúmes. Porque a palavra de Deus diz que é com ciúmes que ele anseia por nós. Em seu zelo, Deus não anseia por algo pertencente a outrem, pertencente a outra pessoa, mas ele preserva algo pertencente a ele. E quem pertence a ele? E quem é que pertence ao Deus Todo-Poderoso, a não ser a igreja dele? É assim, como o relacionamento entre marido e mulher, e o relacionamento entre Deus e o seu povo devem ser o quê? Exclusivo. Ah, então quer dizer que quando um casal casa e há algo que tire uma das partes a olhar para o mundo, para outra pessoa, isso não é exclusivo. É por isso que Deus ama tanto a família, preserva tanto a família, os casamentos, quando ele disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Assim é o nosso relacionamento com ele. Ele nos uniu a ele e ninguém pode nos separar dele. Amém? É exclusivo. Deus assumiu um compromisso com os israelitas
Vamos ver isso na história, porque ele assumiu com os israelitas esse compromisso exclusivo. E eu peço a tua atenção para que você não deixe seu pensamento vagando, mas tenha o teu pensamento aqui no altar, da onde está saindo a pregação, para que você não saia daqui vazio, cansado, mas saia daqui cheio da presença de Deus. Então nós vamos conhecer um pouquinho da história do compromisso que Deus assumiu com os israelitas e vamos trazer isso para a nossa vida. Êxodo 19, 4 ao 6. Vós mesmo vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, é o teor da palavra dele, aliança dele, sereis como meu tesouro pessoal, aleluia, dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. E com a licença do Espírito Santo, estas são as palavras que eu estou falando à igreja. A igreja de Jesus. Vós sois propriedade dele, um reino de sacerdote. Ele te transformou em um reino de sacerdote e uma nação santa. Então somos uma nação separada por ele, santa, propriedade dele. Quem é que nos governa? Quem é o nosso presidente? Quem é o nosso mestre? E quem é o nosso Senhor? Jesus. Jesus. Somos uma nação santa, escolhida e separada por ele, exclusivamente para ele. E eles, o povo israelita, responderam com seus votos. Sabe esse voto que você faz quando sai de casa e vem para a igreja? Aquele voto aí que você levanta e vem para a igreja para cultuar a Deus, isso é um voto, mas que não pode ser feito de qualquer maneira. Você tem que ter ardor no coração, você tem que ver o seu coração queimando pelo Espírito Santo, você tem que ter vontade, querer. Poderia ficar mais um pouco na cama, não poderia, porque você tem um voto com ele, tem que cumprir o teu voto, uma vez que você foi escolhido por ele para ser um reino de sacerdote, uma nação santa, você tem um voto para cumprir com ele. E os israelitas, eles assumiram um compromisso com seus votos. Êxodo 19, de 8 a 9. Então todo o povo afirmou unânime: tudo que o Senhor mandou nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Quando nós estamos aqui, nós oramos, consagramos a nossa vida, nós oramos e nós concordamos uns com os outros. Não é mesmo? Não há uma concordância? Não ligamos na terra para ser ligado nos céus? Então nós fizemos isso diante dele. E isso foi a nossa resposta. Essa é a resposta que nós damos ao Senhor, a nossa adoração. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declara em sua resposta. O próximo, 24, de 3 até o 7. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras do Senhor e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz:
nós obedeceremos a todas as palavras proferidas pelo Senhor. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que foram as 12 tribos de Israel. Próximo. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel e ofereceram holocausto, imolaram a Yahvé novilhos como sacrifícios de comunhão. O que nós fizemos hoje aqui? Sacrifício de comunhão. Oramos, devotamos a Ele, expressamos o nosso amor e a nossa gratidão. Tivemos nosso momento de adoração e de oração, de oferta voluntária, e isso é sacrifício de louvor. Isso é um sacrifício de comunhão. Moisés colocou metade do sangue recolhido em uma tigela e a outra metade derramou sobre o altar. Esses símbolos, essa simbologia toda aí, tudo que eles fizeram, nós fizemos hoje aqui. Não com sangue, mas nós fizemos com a nossa vida, com as nossas ofertas, com o nosso amor, com o coração cheio de gratidão. Nós expressamos isso tudo ao Senhor. Uma vida pura, uma vida relacionada com o Espírito Santo. Isso nós oferecemos ao Senhor. Em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo. E eles responderam: tudo que Yahvé ordenou, tudo que o Senhor ordenou, nós o faremos e obedeceremos. E não é assim? Aleluia. E não é assim que nós fizemos nesta manhã? E aí, a cerimônia daquilo tudo foi concluída. De que jeito? Êxodo 24, do 12 ao 18. Então o Senhor disse a Moisés: sobe o monte, vem até a mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciãos: esperai aqui até a nossa volta. Tende convosco Arão e Hur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. Próximo. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé, a glória do Senhor, parecia um fogo consumidor, fulgurante no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Ele já nos deu a sua palavra, os seus decretos, as suas leis, para que possamos vivê-las todos os dias com intensidade. E a partir de então, tudo dependeria de quê? A partir de então, a partir do momento em que há comunhão, que há igreja, que recebe a palavra, a genuína palavra de Deus, a partir de então, depende tudo da fidelidade. Depende tudo da tua, da minha fidelidade com Ele. O povo de Deus pode até falhar, porque falhamos, mas a fidelidade divina, ela é imutável. Muitas vezes nós perguntamos:
Por que aquele irmão pecou e não acontece nada? Será que eu tenho vontade de fazer isso aqui, não posso fazer? Irmãos, não façam isso. Você nem sabe que aquela pessoa que está ali praticando obras carnais, se realmente ele é um filho de Deus. Porque aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. E o filho de Deus não tem prazer no pecado. Se você é de Deus, você não tem prazer em pecar. Você rechaça o pecado. O pecado, ele bate porta fora. Ele corre de você. Ele cai por terra, porque você resiste ele. Você resiste, então se você é de Deus, se em você habita o Espírito Santo de Deus, você não vai ter prazer no pecado. Muito pelo contrário, você vai rechaçar o pecado da tua vida. Amém? E a amizade íntima com o mundo é o pior tipo de adultério. Antes de começar o nosso culto, nós já conversamos sobre isso. Que a amizade íntima com o mundo é o pior tipo de adultério. É o pior. Tiago 4, do 4 a 5. Adúlteros. Olha como o Tiago fala. Quem vive paquerando, tirando flerte com o mundo, adulterando a palavra de Deus e a sua vida de comunhão com Deus. Adúlteros. Ou não estáis ciente de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se o quê? Inimigo de Deus. Ou imaginas que é sem razão que as Escrituras afirmam que o Espírito que Ele fez habitar em nós, olha, zela com ciúmes dos seus. Tá vendo? Você é colocado em muitas situações, como eu falei antes da nossa reunião. Se você trabalha, você tem sua vida secular, mas está aí, você não precisa passar por meio deles, você não precisa passar para o lado deles, você não precisa sentar na mesa dos escarnecedores e falar os mesmos palavrões que eles, e beber da mesma forma que eles bebem, e praticar as mesmas obras, porque você é levado a uma vida secular, porque você precisa trabalhar. Mas as Escrituras afirmam que o Espírito que está em você zela com ciúmes, porque você não pertence ao mundo, você pertence a Deus. E coisas acontecem nas nossas vidas. Muitas coisas que nós desejamos nos é travada, porque Deus tem ciúme de nós. Para Deus, esse envolvimento com as coisas mundanas equivale a odiá-lo. Você sabia que quando você e eu nos envolvemos em algo prazeroso da nossa carne, mas que a própria palavra condena, nós estamos dizendo: oh Deus, eu te odeio? Sabiam disso? Êxodo 20, versículo 5. Ele diz: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos seus pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Então, quando nós batemos palmas para as ações ímpias, vocês sabem, eu tenho uma irmã que cultua Satanás, mas que nós oramos sempre para que Deus a liberte disso. E ela um dia, ela falou para mim: a tua vida é muito ruim,
você tem uma vida de igreja, não acho boa. Aí ela disse para mim, vem para o meu lado, vem para o meu mundo, vem para o meu mundo e vamos ser felizes. Aí eu, não, vem você para o meu, e tu verás o que é a verdadeira felicidade. Mas eu creio que um dia ela estará aqui, em nome de Jesus. Então, nesse momento, ela diz que ela odeia a Deus, mas nós não iremos dizer isso, porque nós não vamos passar para o outro lado, não vamos nos prostrar diante das atividades, diante dos comportamentos das outras pessoas que não servem a Deus. Elas se prostram diante do maligno e fazem a vontade dele. Vejamos os limites da liberdade cristã. 1 de Coríntios 10, do 21 ao 22. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos... Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura, somos mais fortes do que Ele? O adultério espiritual resulta em um rompimento de relação com Deus. Salmo 78, do 56 ao 60. Eles, no entanto, puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram às suas prescrições. Desertaram e, como seus pais, o atraiçoaram, envergonhando-se como um arco frouxo. Quer dizer que não tem direção, um arco frouxo vai cair em qualquer lugar. Com seus altares idólatras, eles o irritaram tremendamente com seus ídolos e lhe provocaram ciúmes. Deus ouviu e se indignou e com veemência repudiou Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens. Você sabe, amados, que o zelo de Deus é apresentado no contexto de adoração. E se você está flertando com o mundo e sentando, não é tempo mais disso, olha o que eu falei para vocês, sobre o juízo de Deus na face da terra, sobre esse juízo parcial, e vai ter uma hora que não será mais parcial. E aí? E aí não haverá mais misericórdia. Acabou a misericórdia. E o Espírito de Deus, a chama do Espírito, se apaga de dentro de nós. E vivemos como loucos carnais e com emblema de cristão. Antigamente, os cristãos eram reconhecidos, conhecidos andando na terra. Aquele ali é cristão. Pela sua maneira de andar, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de viver, ele era visto de longe. E hoje está uma confusão, mas está uma confusão, está tudo tão confuso, que ninguém sabe mais quem é quem, e que povo é esse, que nação santa é essa, que sacerdócio santo é esse, separado por Deus, que está misturado nas prostituições da terra. O que é isso? Então, se você não quer ser chamado de careta, não faça voto com Deus, porque eu vou ser careta até o dia do Senhor me levar. E eu espero que você também. Nós não precisamos da amizade do mundo, nós precisamos de Deus. Ele abre portas aonde não existe. Ele te conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas e de descanso, e Ele te dá paz. E Ele te dá
graça. É Ele que sempre nos conduz. Então, se o zelo dele nos consome, sabiam disso? Por isso que muitos irmãos são açoitados da terra. Ai, morreu tão novo. Morreu tão novo. Ou aquela irmã, uma irmã de oração. Nossa, se você chegar e pedir uma oração para aquela irmã, ela ora e Deus responde. Lá pelas tantas, você vê a irmãzinha com o cigarrinho lá nos dedos. Saiu da presença de Deus. O Espírito Santo se apagou de dentro dela. Já não é mais conduzida pelo Espírito. Agora ela é conduzida como filho da desobediência pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. Deixou os seus galardões de lado, se iludiu com o mundo, se deu à prostituição e ao adultério e perdeu as joias que o Senhor tinha preparado para ela. Eu estou falando, eu não estou dando um exemplo, eu estou falando de um fato que aconteceu, de algo que aconteceu. Lamentavelmente. E depois que Deus dá chance para voltar, para ter uma vida restaurada, avivada, protegida. Depois de muito tempo, essa pessoa volta. Mas nunca mais sentirá a mesma chama de antes. Lembra de Sansão? Adulterou. Mas ele falou, dei minha força só mais dessa vez, para ele derrubar tudo aquilo que era dos inimigos dele, dos filisteus, e ele morreu junto. Quer dizer, ele só teve aquela força do Espírito Santo para testemunhar a glória do Senhor. Não houve mais chance para ele fazer as mesmas obras de sempre. Ele morreu porque ele adulterou. Davi teve o seu reino dividido, nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque adulterou com Betseba, porque mandou matar o marido de Betseba, seu filho morreu, depois seu outro filho morreu, depois houve guerra na família, depois teve reino dividido, e até que ele não foi guardado de passar, de ter que assumir as responsabilidades dele. Ele teve que assumir e teve que pagar. Então não se misture com o mundo. Estejam separados. Pode até doer demais, mas eu digo para vocês algo que eu tenho estudado a palavra, não com a mesma, com o mesmo tempo que eu gostaria, mas o pouco que eu tenho feito, eu tenho visto, eu tenho entendido o chamado de Deus a uma vida extremamente exclusiva para Ele. Somente Ele é Deus. E adorar qualquer outra coisa é trair o único Deus verdadeiro. Deus leva extremamente sério o relacionamento com seu povo. E Ele espera reciprocidade. Êxodo 34, do 10 ao 16. Então disse Yahvé o Senhor, eis que estabeleço uma aliança contigo. Ele fez isso conosco. Farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias, como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Isso Ele tem feito entre nós. Porque nós temos sido testemunhas das maravilhas que Deus tem feito conosco, no meio de coronavírus, no meio de tantas outras pragas desse mundo.
todo esse povo no meio do qual estás, verás a obra de Yahvé, porque obra tremenda que eu farei contigo. Você crê nisso? Recebe isso? Que você pode estar no meio da sua família incrédula, que não cultua o mesmo Deus que o seu, que faz chocarrice do teu chamado, mas ele diz assim, ó, eis que farei obra tremenda contigo no meio desse povo. Aleluia, glória a Deus. Próximo. Deus é Deus. Fica, pois, atento para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Viste? Tudo que Deus diz é obediência, é o que Ele manda, é o que Ele pede. Expulsarei diante de ti. Olha o resultado da obediência. Expulsarei diante de ti os amorreus, os heveus, os jebuseus, todos os zeus da face da terra, tudo aquilo que é com o seu orgulho, o seu ego, aquele que te massacra, aquele que te humilha. Ele diz, eu tirarei do teu meio. Eu destruirei, eu expulsarei da tua vida aquele que te é pedra de tropeço. Viste, Diana? Está compreendendo? Nós não temos que ter medo dos amorreus, heveus, jebuseus, os zeus do mundo, porque o Deus da vida, o Deus do sobrenatural, Ele entra com uma provisão tal na nossa vida, que os nossos inimigos, os amorreus, os heveus, os jebuseus, eles batem em retirada com o espírito de terror que o Senhor impõe sobre eles. Amém? Abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Para onde vais? Para onde tu vais? Para onde eu vou? Ele está dizendo, não faça aliança com os moradores da terra. Para onde você vai? Para que não te sejam por cilada. Para onde você vai? Genilson trabalha no mar, meu filho trabalha no mar, e vocês são levados a um povo estranho, de falar obscurecido. Vocês trabalham no meio de um povo de linguagem estranha, de linguagem obscena. Então Deus diz para que não faças alianças com moradores da terra. Para onde vais? Vocês vão para algum lugar. Um vai para a loja, outra vai para o escritório, outra vai para o centro médico, outro vai para o mar, o outro vai para o mar e assim vai. Mas ele diz, não faças aliança com os moradores desta terra, para onde vais, para que te não seja uma cilada. Próximo. Ao contrário, derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas e seus postes sagrados. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus. E Deus zeloso, sabe? Quando ele diz, derribarei seus altares, ele está falando, derruba seus altares, quebra as suas colunas e os seus postes de sagrados. Ele não está dizendo para você chegar lá, se o camarada cultua uma imagem, meter o pé e quebrar nada, não. Ele está dizendo que é para você pregar o Evangelho. Prega quem é o Senhor. Prega. Lança por terra os altares que estão construídos nos corações. Prega Jesus, o Senhor. Próximo. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda quem, prostituindo-se com os seus deuses, com os deuses deles, e sacrificando-lhes, alguém te convide
e comas dos seus sacrifícios, e escolhas esposas para os teus filhos, dentre os filhos deles, quando eles se prostituírem, segundo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Olha, Deus está avisando, começa com você e alcança os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Nós somos o povo de Deus, um povo que tem leis estabelecidas por Deus, com limites de liberdade. Quando a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, nos libertou, é a liberdade. Ele está dizendo que Ele nos libertou da morte, do encarceramento eterno. Não devemos flertar com o mundo. Como devemos adorar a Deus? De que forma? Com orações e santificação, consagrados para Ele. Para Ele. Vocês sabem, enquanto muito cultuam Satanás, que agora, no final do ano, tem o tal do fechamento, e você passa pelas esquinas, tem milhares de Agdá. Nossa, quanto trabalho de feitiçaria! Eles estão ali fazendo, sabe o quê? Adorando, cultuando, estão se consagrando para Satanás. É com zelo que Deus anseia por sua igreja. É um zelo que descreve a intolerância de Deus, a infidelidade do seu povo. Deus é intolerante com a infidelidade da igreja. Este mesmo zelo santo de Deus, também o leva a proteger o seu povo dos seus inimigos. Ele nos leva, quando você tem a sua vida em obediência, consagração, vida no altar, anda no caminho de Deus, anda no caminho da eternidade. Nossa, esse zelo é tremendo sobre nossa vida. A oração e a santificação é o código da conduta cristã. Se você não tem uma vida de oração e de santificação, esse código não está na sua vida. Mas se você o tem, se você se santifica, se você ora, se você se separa do mundo, você tem esse código. É o código da conduta cristã. E a palavra santidade, o termo santidade, amados, olha, comecem a estudar a palavra e trazer para a sua vida e para o seu coração compreensões da palavra de Deus. A palavra de Deus está toda revelada. Basta você pedir sabedoria e conhecimento, revelação do Espírito Santo, para que abra os teus olhos e compreenda o que Deus está falando. Santificação. O termo significa ser separados. E nós somos separados para Ele. Êxodo 19, 4, 6. Olha, novamente eu vou falar esse versículo. Mas que vocês lembram como Deus tirou o povo de Israel do meio do Egito? Ele disse assim: vós mesmo viste o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Foi assim que Deus conduziu Israel, tirando do Egito e conduzindo, abriu o mar vermelho para que o povo passasse, e na vez dos egípcios, o mar engoliu.
Então ele disse, eu vos trouxe como asas de águia. Você e eu somos conduzidos por ele, debaixo da sua potente mão, debaixo de asas de águia do Todo-Poderoso. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro dentre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, próximo, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Você deseja isso? Você deseja? E estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Se ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos a sua aliança, seremos seu tesouro particular, seu tesouro pessoal, um reino de sacerdote. Ele pegou você e fez sacerdote, 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 sacerdote. São meus filhos, sacerdote. Quem ousará a se levantar contra um sacerdote de Deus? É Deus quem nos justifica. Levantou-se contra um reino de sacerdote, uma nação santa. É Ele quem nos justifica. Você deseja isso hoje? Se você deseja isso, se você deseja realmente ser separado, escolhido, propriedade exclusiva de Deus, porque falar é fácil, mas eu quero saber nas ações, no dia a dia, a sua conduta, qual é seu código de cristão. Então, se você deseja tudo isso, olha, igreja, eu tenho algo para te dizer. Igreja de Jesus, prepare-se para o encontro com teu Senhor, porque Ele te ouvirá aonde você estiver, no vale, no monte, nos mares, nos rios, nas profundezas. Ele vai te ouvir e vai te salvar, porque Ele tem zelo da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Levante a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós eternamente. E a igreja que é zelosa de Deus, separada para Deus, diga amém, amém, amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Tenhamos a melhor semana das nossas vidas. Uma semana conduzida nas asas do Espírito Santo. Amém? Desliga aqui para mim.